senhor presidente, senhores vereadores, a todos que nos assistem pela TV Câmara, a todos que estão presentes aqui, nosso amigo Gilson também. Inclusive, eu vou até comentar agora uma situação a respeito da função que o Gilson exerce, que é presidente de bairro também. Mas, antes disso, eu quero falar sobre o IPTU, que nós estivemos na feira, no domingo, colhendo assinaturas no sentido de tentar impedir o andamento dessa cobrança absurda do IPTU. Como eu disse ainda há pouco, são ações que nós estamos fazendo. Não sabemos se vai dar certo, mas nós temos que tentar todas as alternativas possíveis para impedir esse absurdo que foi feito. Como nós dissemos ainda há pouco, em relação a... O Valmir fez o pedido de informação, que é bem salutar, é muito oportuno, porque pessoas que moram em nossa cidade são pessoas que têm comprometimento, têm convivência. Quando se tem convivência numa cidade, você passa a conhecer pessoas, seus vizinhos, seus filhos que têm amigos, você frequenta escolas, enfim. Não é, Valmir? Você tem convivência com as pessoas, você sabe a identidade das pessoas, você... ainda há pouco eu estava no gabinete atendendo uns jovens do Jardim Paraíso à procura de emprego. Está na faixa etária de 20 anos. Mas eu conheço esses jovens desde criancinha, tipo assim, uns 5 anos de idade. Então, é muito legal essa convivência que você passa a ter com as pessoas, você tem consideração. Quando se mora em outro município, você não tem convivência, você não tem o menor comprometimento com essas pessoas. E é por isso, né, Fernando? Por isso que acaba ficando difícil dessa pessoa, quando vai fazer um projeto para poder aumentar, como foi aumentado o IPTU, não tem comprometimento com a nossa cidade, né, Edgar? Ele acaba fazendo aquilo que ele entende fazer e ele não sabe, ele não tem convivência com as pessoas, ele não sabe a situação financeira dessas pessoas, que tem mas muitas pessoas que não vão pagar, porque não consegue pagar. Não por não querer, é por não conseguir. E é por isso que nós 4 estamos aí colhendo assinatura das pessoas, no sentido de tentar impedir. Vai ser difícil? Vai, porque já foi aprovado nessa casa a lei que regulamenta a atualização da planta genérica. Houve esse absurdo de aumento e foi confeccionados os carnês, as pessoas receberam, está difícil. Nós não estamos aqui para enganar as pessoas, não é, Edgar, Fernando e Valmir. Vereador Maurício, o senhor permite quero deixar bem claro que nós estamos tentando. Pois não, Fernando? Então, vereador, o senhor está tocando no assunto, realmente é interessante, é relevante. Ontem eu tive na praça de atendimento ao cidadão, estava lotado aquilo lá das pessoas pedindo a revisão do IPTU, enfim, aquele tumulto todo. Por quê? Porque as pessoas não previam um aumento tão exorbitante dessa forma. Então está todo mundo realmente descalçado. É o que eu acabei de falar, as pessoas não... Vai ter muitas pessoas que não vão pagar, mas não por elas não querer, é porque não vai caber no bolso delas. Como eu disse, até o caso daquele aposentado do Santo Antônio da Boa Vista, que o ano passado pagou 1.500, esse ano foi para 4.500. Ele ganha um pouco mais de 1.000, acho que ele não vai se encaixar. Mas um aposentado, na lei de remissão, mas um aposentado que ganha um pouco mais e vai pagar 4.500, parcelando vai dar 10 pagamentos de 450. Quase a metade do salário dele vai para isso. E quem é aposentado normalmente tem uma despesa extra com medicamentos, o que é normal. Enfim, fica difícil. E essa secretária de Finanças veio aqui fazer um esclarecimento para a população. Inclusive, o senhor prefeito marcou num horário das 16 horas, justamente para não ter aqui a população, para poder estar argumentando, perguntando, questionando essa secretária, qual foi o raciocínio dela técnico que fez ela aumentar esse abuso, né? E poderia ser feito essa audiência pública com a secretária de Finanças à noite, 19 horas. Garanto que esse plenário aqui estaria cheio
para poder, com a presença das pessoas, para poder estar questionando. Então, é complicado. E esse pedido de informação do vereador Valmir veio bem a calhar, sim, porque nós queremos saber quantos cargos nomeados pelo prefeito, quantas pessoas nomeadas pelo prefeito moram em outra cidade. Isso é muito importante. Apesar que foi até dito aqui, mas é que a nível estadual, como eu, por exemplo, já trabalhei na Assembleia, no governo do Estado, mas a nível estadual é diferente, porque um deputado ele tem trabalhos prestados, ele tem votações no Estado inteiro, então acaba nomeando pessoas de outras cidades, mas eu encaro dessa forma, é um pouco diferente, não é igual ao prefeito, que a minha cidade é essa e eu tenho que zelar pela minha cidade. Então, vou nomear pessoas daqui para poder ter um pouco mais de consideração com quem mora aqui. E conhecer o perfil da cidade e conhecer as pessoas. Então, é um pouco diferente. Eu vejo dessa maneira. Então, só se não tiver mesmo. Só se não tiver uma pessoa que o prefeito precise de um determinado segmento técnico, profissional, não tem na cidade. Então, vamos trazer de outra cidade, né? Não teria problema. Mas, enquanto isso, vamos trazer daqui mesmo, né? Vamos contratar daqui mesmo. Em relação ao... Ontem, por exemplo, teve o orçamento participativo no Jardim Paraíso. Quero só explicar para vocês uma coisa. Lá, na época que o Marco Aurélio era prefeito, então, eu participei de uma reunião com ele, com alguns moradores ali da entrada da cidade de Jardim, que tem algumas ruas que não tem saída. E quando chovia, a água descia por essas 3 ruas e não tinha por onde sair, inundava. E a água chegava na casa de cada pessoa a 1 metro ou mais de altura. Perdiam todos os móveis. Então eu consegui uma reunião com o Marco Aurélio, estava presente o secretário de obras e eu estava lá. Olha o absurdo, Fernando, Valmir, olha o absurdo. Simplesmente, dentro do orçamento participativo, existem muitos bairros que compõem uma determinada região. Então foi perguntado, a cidade de Jardim, ali no começo da cidade de Jardim, pertence a qual região? Região F. Tá bom. Então, quais são os bairros, foi perguntado, quais são os bairros que correspondem à região F? Balneário Paraíba, Cidade Jardim, Panorama, São João, Didinha, Bandeira Branca 1 e 2. Aí foi perguntado, Marco Aurélio perguntou para quem estava ali do lado assessorando, perguntou, qual é a prioridade da região F, que é a região que compõe todos esses bairros? É a construção de uma creche no Bandeira Branca. Quer dizer, isso na verdade é enganativo, porque o que a pessoa do Jardim Dindinha tem a ver com a necessidade do bairro Bandeira Branca? Cada pessoa vai lutar pelos benefícios do seu bairro. O Gilson mora no Jardim Pitoresco. O que acontece na cidade de Salvador, as pessoas lá vão lutar lá. Ele vai lutar porque ele é presidente de bairro do Jardim Pitoresco, ele vai lutar pelos problemas do seu bairro, não é, Gilson? Isso é natural, é óbvio. Agora, como é que pode fazer essa pergunta? A cidade de Jardim, em qual região pertence? Região F, que compõe 8, 9 bairros. E que a prioridade que foi determinada pelo orçamento participativo era a construção de uma creche no Bandeira Branca. Então, naquele ano, nessa região, era só essa obra que iria fazer. E os moradores que invadem água e eles perdem os móveis todo ano. Então, ele luta, reivindica para que a prefeitura resolva aquele problema deles. Cada um luta pelo seu problema, isso é natural. Então, eu já fui assessor de assuntos com a comunidade, Gilson, e eu é que lidava com os presidentes de bairro, e naquela época, os presidentes de bairro eram valorizados. Hoje em dia não adianta ter mais presidente de bairro, porque ele não é atendido. O senhor prefeito, na época, atendia os presidentes de bairro uma vez por semana, cada 15 dias, para poder estar discutindo, porque cada presidente sabe o que está acontecendo naquele bairro, exatamente. Então, ele colhia informações, ao contrário do prefeito Hamilton, que não atende nem os vereadores da base, conforme fiquei sabendo. Quem atende os vereadores da base, a reunião que eles têm, é o secretário de governo.
mas ele não atende a população. Quem da população consegue falar com o senhor Hamilton? Ele está lá no gabinete e ninguém vê. Até existem essas piadinhas, que eu também não gosto, porque é a minha cidade. Diz que o Hamilton é igual bacalhau, cabeça de bacalhau, sabe que existe, mas ninguém vê. Senhor prefeito, atende mais a população. O senhor só tem a ganhar com isso.